Boa noite, irmãos. O pessoal tá entrando aí. Deixa eu ir saudando aí o Clauri. Boa noite, Clauri. Graça e paz. Um abraço aí pra você, pra Sebastiana, pro Luciano. Marquinho. Boa noite, Marquinho. Graça e paz. Seja bem-vindo. Minha mãe. Boa noite, mãe. Graça e paz. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Vamos esperar aqui mais algumas pessoas entrarem, para nós aqui meditarmos alguns minutos aqui na palavra de Deus. Deixa eu ir ajeitando aqui. Ana Flávia, boa noite. Graça e paz. Vai deixando o seu comentário aí. Eu acredito que possa citar o seu nome. Tá bom? Em nome de Jesus. Estão ouvindo bem? Tá bom o áudio, a imagem? Vai dando um retorno pra mim, por favor. Glória a Deus. Vera, acabou de entrar também. Glória a Deus. A internet está um pouco lenta hoje, estou percebendo. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Sim, Marquinhos. Faço sim essa oração pro Pedro, né? Vamos sim, vamos orar pelo Pedro. Não vamos esperar não o final do culto, porque às vezes a gente acaba esquecendo, né? Vamos fazer agora, Marquinhos, em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Antes, ó Deus, de nós ministrarmos a Tua palavra, tem um pedido de oração aí. O Marquinhos está pedindo, intercedendo e pedindo para que a igreja interceda pela vida do Pedro. Em nome de Jesus, eu não sei o que o Pedro está precisando, mas o Senhor é o Deus que supre todas as nossas necessidades. E o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, um Deus onipresente. Aonde o Pedro estiver agora, meu Deus, toque a vida dele. O milagre que o Pedro está precisando, meu Deus, realize na vida dele. Como igreja nós oramos e colocamos a vida dele na Tua presença e declaramos a vitória na vida do Pedro, em nome de Jesus. Amém. A Michele, minha irmã, entrou também. Boa noite, Michele. Seja bem-vinda, graça e paz. Boa noite aí. Mandar um abraço pro Luciano, pra Pietra, pro Frank. Boa noite, Frank, graça e paz. Seja bem-vindo. Aleluias. A Michelinha também. Boa noite, Michelinha. Graça e paz. Manda um abraço aí pra sua mãe. Em nome de Jesus. Se ela puder aí estar sintonizada também, ligadinha nessa live aí, faça isso em nome de Jesus. Irmãos, temos tido alguns retornos bons nas nossas lives. Depois que nós encerramos, geralmente que nós encerramos a live, geralmente as pessoas elas me mandam mensagens pedindo oração, e nós continuamos a fazer a obra de Deus, né? Embora nós estejamos aí, né, de maneira online por enquanto, mas a obra de Deus ela não pode parar. Estamos aí ativos, estamos aí liberando sempre uma palavra de ânimo, de conforto para as pessoas, uma palavra que encoraja a vida das pessoas e, consequentemente, nós temos orado pelas pessoas. Portanto, se você puder compartilhar aí essa live, quero que você entenda que tem surtido efeito sim na vida das pessoas. Eu tenho tido alguns retornos, então vale a pena você ser um pregoeiro da palavra de Deus. Como? Através de compartilhar a live. É um simples ato, não vai custar nada para você, e tenho certeza que, como tem alcançado vidas todas as lives que nós temos feito, né?
já alcançou muitas vidas, tenho tido alguns retornos. A de hoje também não será diferente, tá bom? Deixe o seu comentário aí, para que eu possa citar o seu nome também, em nome de Jesus. A Ellen, seja bem-vinda, Ellen, a essa live. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, também em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vocês estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Estão preparados para ouvir a voz de Deus essa noite, esse domingo, onde algumas pessoas estão aí comemorando, né, o dia do... inventaram esse negócio do dia do Halloween aí no Brasil, mas nós, como cristãos, nós comemoramos a data da Reforma Protestante, né? E é uma noite maravilhosa, onde Deus, Ele vai agir na sua vida, Ele vai agir na sua casa, o milagre que você precisa, o milagre que você está tanto pedindo para Deus. Eu quero declarar que o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida e vai liberar sobre a tua vida esta noite esse milagre, tá bom? Um abraço aí para Sebastiana, Deus abençoe, também acabou de entrar na live, glória a Deus. Irmãos, fiquem ligados, vai interagindo mesmo com a live, tá bom? Porque me ajuda aqui, vai animando o meu coração, tá? E aí... os pedidos de oração também, pode ir fazendo os seus pedidos de oração. Se for preciso eu parar no meio da live para orar por você, nós vamos fazer isso em nome de Jesus Cristo, tá bom? Vamos fazer uma oração então, para nós iniciarmos esse momento tão gostoso, né, na presença de Deus. Como é bom, né? Embora nós estamos assim longe fisicamente, mas eu me sinto muito assim próximo espiritualmente. A Bíblia diz que como é bom e agradável que vivam unidos os irmãos, e unidade os irmãos. E viver em unidade, irmãos, muitas vezes não é estar junto no mesmo local. Porque às vezes nós estamos no mesmo local, mas nós não estamos unidos, nós não estamos em unidade. E às vezes, como uma live como essa, nós estamos separados, estamos longe fisicamente, mas o mesmo Espírito, Ele habita no meu coração, Ele habita também no seu coração, e portanto esse Espírito, Ele nos une e nos aproxima. E essa noite, através dessa palavra, o Senhor Deus, Ele vai abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Grande Deus, estou feliz essa noite porque o Senhor me dá essa oportunidade de eu estar aqui sendo um instrumento nas tuas mãos para abençoar a vida dos meus irmãos, dos meus amigos essa noite. Muito obrigado mesmo, meu Deus. Eu me coloco o Espírito Santo nas tuas mãos para que o Senhor venha fazer aquilo que apraz ao teu coração. E o Senhor sabe, ó Deus, o que essas pessoas, o que os meus irmãos, o que as pessoas que estão na live nesse momento, aquelas que vão entrar posteriormente, estão precisando. A palavra, Deus, que pode mudar a vida dessas pessoas, pode estar dentro do meu coração essa noite, porque o Senhor implantou dentro de mim. Portanto, me dê essa unção, para que eu seja esse vaso, sem nenhum tipo... Eu não quero reter para mim, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao meu coração. Fale conosco. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu estou sozinho aqui hoje, aqui. Estou num cômodo diferente da casa. Deixa eu ver aqui. Parece que eu vi um pedido de oração. Deixa eu ver se eu consigo. A Michelle, minha irmã, está pedindo oração para a sogra dela. Vamos orar antes de ministrar então a palavra. Vamos aproveitar e estar orando em nome de Jesus. Meu Deus, oramos agora como igreja e queremos pedir agora o toque do Senhor, ó Deus, sobre a vida da Darcy. Ó Deus, que essa inflamação nas vistas, ó Deus, seja repreendida agora em nome de Jesus. Que o bálsamo de Gileade venha sobre a vida dessa mulher, trazendo cura agora, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. O meu comentário aqui, infelizmente, ele não está correndo sozinho. Infelizmente.
Tô tendo que mexer aqui. Deixa eu ver. Vamos orar aqui então. A Michelle também fez um pedido aqui para nós orarmos. Deixa eu ver aqui. Pela mãe, caso da diabetes. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a Deus o toque do Senhor sobre a vida da minha mãe agora. Em nome de Jesus, meu Deus. Que essa diabetes, ela venha agora a voltar ao seu nível normal agora. Em nome de Jesus, eu quero repreender essa doença agora. Juntamente com toda a igreja, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveitando, Senhor Deus, nós repreendemos também essa ansiedade que está no coração da minha mãe agora, atrapalhando, fazendo com que ela venha a se sentir mal. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora a ansiedade. Você não tem mais autoridade e autonomia para ficar na vida da minha mãe. Por isso, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ai, meu Deus do céu. Ficou ruim aqui. Frank, vamos orar aqui. Deus, em nome de Jesus, o teu filho, Deus, está colocando diante de ti esse pedido, Deus, uma causa, é uma causa da justiça e da aposentadoria dele. Sabemos, ó Deus, que tu és um Deus que tem um domínio e controle de todas as coisas nas tuas mãos. Não há impossível para o Senhor. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor, com as tuas mãos poderosas, ó Deus, venha tirar. Às vezes os papéis estão, ó Deus, lá embaixo. Mas, ó Deus, tu és um Deus que pode, ó Deus, inverter isso. Portanto, ó Deus, realize esse milagre. Que a tua vontade seja feita na vida dele. Mas nós, ó Deus, como homens, como profetas, nós declaramos essa noite, meu Deus, que no tempo do Senhor isso virá. E o teu filho será abençoado em nome de Jesus. Se algo entrave no mundo espiritual, nós repreendemos agora e declaramos a vitória. Declaramos, ó Deus, que num tempo surpreendente, ó Deus, essa aposentadoria virá sobre a vida do teu filho em nome de Jesus. Vamos ver aqui mais. Marquinho, faz uma oração para o meu pai que vai fazer uma cirurgia. Sim, vamos orar. Meu Deus, quero colocar diante do Senhor a vida do pai do Marquinho. É teu filho, Senhor. Ele vai fazer uma cirurgia e nós sabemos, ó Deus, que tu és o médico dos médicos. Portanto, ó Deus, primeiramente acalme o coração do teu filho, Senhor Deus. Acalme o coração do pai do Marquinho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que nessa cirurgia, eu não sei, ó Deus, o que está acontecendo, o que ele vai passar, meu Deus, mas o Senhor sabe. Portanto, ó Deus, em primeiro lugar, eu peço que o Senhor realize a cura na vida dele, meu Deus. Mas, ó Deus, também o Senhor usa os médicos para abençoar a vida do pai do Marquinho. E nós declaramos, ó Deus, que essa cirurgia será um sucesso para a glória do teu nome. Abençoe a vida dos médicos, de toda a equipe médica, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos lá, irmãos. Vai deixando seus pedidos de oração aí, que depois nós vamos fazendo. A Letícia entrou aí. Letícia, seja bem-vinda à nossa live, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Eu vou ler aqui um texto, irmãos, alguns versículos, que está no livro de Lucas, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 22 até o versículo 31, tá bom? Presta atenção aí na leitura da palavra de Deus, que diz assim, ó. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiro, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida?
Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais de todas elas. Buscai antes de tudo o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Vamos entender aqui um pouquinho o contexto aonde Jesus ele está falando para as pessoas a respeito de ansiedade. Hoje eu acordei de manhãzinha, antes das 6 horas da manhã, estava meditando da palavra e pedindo para Deus me dar uma palavra para que eu pudesse ministrar ao coração da igreja essa noite. E aí Deus, o Espírito de Deus, me levou a essa passagem para falar um pouco de preocupações de maneira demasiada, para falar um pouco de ansiedade. Porque, irmãos, o que tem acometido o coração de muitas pessoas nesse século é essa doença, que ela é uma doença psicossomática, é uma doença invisível, mas que tem feito tão mal para as pessoas. Aqueles que sofrem de ansiedade, elas estão bem, e de um minuto para o outro bate aquela, como nós falamos, aquela bad, aquela coisa ruim dentro do coração, e sem causa, sem motivo, sem razão, elas começam a ficar para baixo. Às vezes está tudo bem, está tudo legal, está tudo tranquilo, às vezes está no meio de pessoas, às vezes pode estar até numa festa, numa comemoração, e de repente, de uma hora para outra, vem aquela avalanche, aquela ansiedade que chega a doer o peito. E o Senhor me direcionou essa noite para falar um pouquinho a respeito disso. Falar a respeito da ansiedade. Mas vamos entender um pouquinho o contexto, o que levou Jesus a falar a respeito de ansiedade. O que levou Jesus a falar a respeito de inquietação. Jesus ele estava no monte e ele estava ensinando as pessoas. Irmãos, essa era a missão de Jesus. Eu costumo dizer, e não me canso de dizer nas minhas pregações, é claro, que os milagres acompanhavam Jesus. Aonde Jesus ele pregava, ele ministrava, aleluia, os milagres aconteciam. As pessoas levavam as pessoas que estavam doentes, enfermas, possessas por espíritos malignos. E ali Jesus, às vezes com um toque, às vezes com uma palavra, realizava um milagre na vida dessas pessoas. Mas o principal ministério de Jesus era ensinar, era pregar, ensinar as pessoas sobre o reino de Deus, era ensinar. E os sinais seguiam esse ministério de Jesus. Então Jesus estava ensinando as pessoas. É claro que Jesus, lá no monte, ele está falando sobre assuntos espirituais. E se você olhar ali, o capítulo 11, você vai ver que Jesus começa a falar para as pessoas, para os seus discípulos, a respeito da oração, porque a oração, a vida de oração de Jesus, começa a chamar a atenção dos seus discípulos. E aí as pessoas, os discípulos chegam até Jesus e falam: ensina a gente a orar. Ó Senhor, nós queremos ter esse mesmo vigor. Nós queremos orar como o Senhor. Nós queremos ser intenso na nossa vida de oração como o Senhor é intenso. Então você vai ali ver ali no capítulo 11 que Jesus ele começa a falar desses assuntos espirituais. Fala de oração, como orar.
como se expressar diante de Deus. E não apenas como falar. Esse como falar, irmãos, não tem nada a ver com eloquência. Porque às vezes nós nos preocupamos demais para formular palavras bonitas, para agradar e para tocar o coração de Deus. E às vezes nós pensamos assim, né? Olha, quanto mais palavras bonitas eu formular, acho que mais o coração de Deus eu vou agradar. Até rimou, né? Mas não é assim. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, ele sonda o seu coração. Mesmo antes do que qualquer palavra ela seja liberada dos seus lábios, o Senhor conhece o seu coração, o Senhor conhece a sua mente. Mas então você pode dizer, mas pastor, por que eu tenho que orar se Deus conhece o meu coração? Porque Ele quer que você expresse aquilo que está dentro de você. E não é sempre com palavras bonitas, mas é com um coração sincero, que vai tocar o coração do teu Deus, o coração do seu Pai, do grande Pai. É um coração sincero. E aí você vai encontrar lá que Jesus ensinando como orar, que maneira orar, e até quando as pessoas têm que orar. Eu tenho dito, irmãos da igreja, que até quando nós devemos orar? Até Deus te responder. Aleluia, Deus, eu quero dizer para você essa noite, que Deus tem resposta para todas as suas orações. Nossa, pastor, mas Deus, Ele tem resposta para todas as minhas orações? Sim, Ele tem resposta para todas as suas orações. Porque o Deus que nós servimos, o Deus que você serve, o Deus da Bíblia, Ele é um Deus que tem olhos e vê, Ele tem ouvidos e ouve todas as suas orações. Até aquelas orações absurdas, Ele ouve. Pastor, mas Ele vai responder aquelas orações absurdas? Ele vai responder. E pode ser que a resposta de Deus seja um não. E você precisa estar preparado para o sim, para o não de Deus. Mas que Ele responde todas as suas orações, que Ele responde todas as nossas orações, isso nós temos a certeza. E se você olhar um pouco mais abaixo do capítulo 11 de Lucas, você vai ver que Jesus também falando a respeito da bondade do Pai. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é bom. Não podemos ficar tratando Deus como se Deus estivesse sempre com um chicote na mão, querendo nos castigar. Essa não é a imagem de Deus. Isso não reflete Deus. Jesus então, no capítulo 11, ele começa a dizer, falando a respeito da bondade de Deus. Então, no meio da multidão, quando Jesus está falando a respeito desses assuntos espirituais, está falando de oração, como orar, até quando orar, está falando a respeito também da bondade do Pai, da bondade de Deus. Levanta-se alguém no meio daquela multidão e começa a falar de assuntos nada a ver. Sabe aquela pessoa, não sei se você tem alguém na sua família assim, sempre tem, né? Ou no seu hall de amizade, no seu ambiente de trabalho. Sabe aquela pessoa, aquele camarada, aquela pessoa que está falando um assunto, a pessoa está sempre desconexa. Então levanta uma pessoa no meio da multidão e começa a falar coisas nada a ver. Aí ele se levanta e fala assim, ó, Senhor, olha, dá uma olhada só, irmãos, que nada a ver esse rapaz. Jesus está falando de coisas espirituais, está falando de oração, está falando da bondade de Deus, e levanta o camarada e fala assim, olha, Senhor, julga a minha causa com meu irmão, porque nós temos uma herança e eu quero pedir para que o Senhor julgue a minha causa para que o meu irmão venha dividir os bens. Olha que absurdo, olha que coisa desconexa desse rapaz. E aí eu fico imaginando os discípulos olhando para aquele cara, Jesus olhando para aquele camarada, um camarada xarope, sem noção, né? Sabe aquela pessoa que nunca está no mesmo espírito? A Bíblia fala a respeito disso, que nós temos que nos alegrar com aqueles que estão alegres e chorar com aqueles que choram. E você vai encontrar pessoas no seu convívio, que nem esse camarada aqui, que quando todo mundo está chorando, ele está alegre. Quando todo mundo está alegre, ele está chorando.
É uma pessoa desconexa, uma pessoa que está sempre fora do espírito que as outras pessoas estão. E aí, Jesus, ele se irrita com aquele homem. E aí ele olha para aquele homem e fala assim: mas olha aqui, quem me constituiu juiz? Quem me constituiu partidor de bens entre mim, entre você e o seu irmão? E depois Jesus ele pega esse gancho. E aí ele começa a falar para as pessoas. E Jesus ele tinha um modo usual para falar com as pessoas, com a multidão, com os 12, né? Ele falava muitas vezes em parábolas. E aí ele começa a falar em parábolas. Ele conta aquela parábola de um homem rico. Um homem rico que ele sai para olhar os seus celeiros. E como ele está... A colheita ela era muito grande, muito farta. Ele olha para os seus celeiros e fala: é muito pouco isso daqui. Então eu vou derrubar todo esses celeiros, e vou construir celeiros maiores para, né, armazenar tudo aquilo que eu estou colhendo agora. E aí Jesus chama aquele rico de tolo, porque Jesus fala assim: hoje mesmo você é tolo, porque hoje mesmo pedirão a sua alma. Irmão, nós precisamos entender uma coisa aqui: todo homem é inclinado a pensar demais em coisas materiais. Isso não é claro que uns mais, outros menos, né? Você pode conhecer alguém que só fala em coisas físicas. Você pode ter alguém na sua família que só pensa em dinheiro, é ganancioso, jactancioso, só pensa nas coisas do mundo. Para ele, só as coisas desse mundo são importantes. Mas eu quero dizer para você que isso está intrínseco, está dentro do homem, de cada um de nós. Todo homem tem essa tendência, todos nós temos essa tendência de pensar demais nas coisas físicas, nas coisas palpáveis. Sabe por quê? Porque isso é consequência da queda, é consequência do pecado. E Jesus, ele sabe que o homem é apegado demais às coisas desse mundo, às paixões desse mundo. Lá no versículo 22, fala sobre essa tendência do homem. Uma preocupação demasiada com as coisas passageiras. E aí Jesus diz: para não viver ansioso com as coisas do mundo. Irmãos, quando nós nos preocupamos demais com amanhã, quando nós nos preocupamos demais com o dia de amanhã, vai trazer esse sentimento que Jesus ele está falando aqui para as pessoas, e que nós vemos que é o mal do século, que é essa ansiedade. Você está preocupado como que você vai pagar a sua conta amanhã. Você pode estar com uma doença aí, uma enfermidade, e você pode estar preocupado: será que tem tratamento para essa doença? O que será que vai acontecer comigo? Será que eu vou conseguir manter o meu comércio? Será que eu vou conseguir manter o meu ministério? Será que eu vou conseguir pagar as minhas dívidas? Isso vai gerando esse sentimento de ansiedade dentro do coração das pessoas. E você pode ver que o quanto de tempo você gasta pensando no amanhã. O quanto você gasta de energia pensando no amanhã. E aí começa a dar aquela coisa ruim no seu coração, aquela coisa ruim no seu peito, na sua mente. Ela começa a ficar embaralhada. Tem pessoas que sente falta de ar. Tem pessoas que embrulham o estômago, vomitam, passam mal fisicamente. Porque essa ansiedade ela vai corroendo a alma, porque a ansiedade é uma doença na alma. É uma doença invisível, mas é uma doença real. É uma doença que abala os sentimentos, que abala as emoções. E ela vai refletindo no corpo físico também das pessoas. Nós temos relato de pessoas e convivi com pessoas. Tem pessoas aqui na live aqui que sofrem de ansiedade.
Nós temos aqui, eu tenho certeza que eu não vou ser indelicado em dizer, é apenas um testemunho. Nós temos aqui o nosso irmão Marquinho, que há 1 ano e pouco atrás ele chegou aqui no portão de casa, arrasado, fisicamente também arrasado, pedindo ajuda, porque sofrendo com essa ansiedade terrível. E aí nós começamos a orar por ele, nós começamos a interceder por ele. É claro que ele tem os medicamentos, é claro que ele passou pelo médico, é claro que existem todas essas coisas. Mas nós vemos hoje, né, a mudança, a transformação que o Senhor tem feito na vida dele. Essa ansiedade, irmãos, é terrível. É uma doença invisível que vai corroendo as pessoas ao pouco. Elas gastam o seu tempo pensando em coisas que muitas vezes não vai acontecer. Está entendendo isso? Elas gastam seu tempo, gastam as suas energias, às vezes de maneira fútil. Às vezes com vaidades, às vezes com egocentrismo, com materialismo, às vezes com ideais, às vezes com a religiosidade. É muito complicado isso. E nós vemos lá no versículo 24 a 28, fala assim, se Deus ele cuida dos corvos. Irmãos, corvos, urubus, são aves que comem restos, comem carne estragada, comem animais mortos em estado de putrefação. E aí aqui Jesus ele faz questão de citar os corvos. Se Deus ele cuida dos corvos, se Deus ele cuida de uma simples plantação de lírios, que hoje existe e amanhã é cortada e lançada no fogo, Ele não vai cuidar de você, Ele não vai cuidar de nós, não vai cuidar dos seus filhos. Nós não somos qualquer um, irmão, nós somos filhos de Deus. Se Ele cuida de uma criatura, se Ele cuida de uma plantação, quanto mais de mim, de você, que somos filhos. Deus ele tem cuidado de você. Se você tem passado por crises de ansiedade, que eu sei que é terrível, porque às vezes a ansiedade quer me pegar também, e aí nós temos que ter muita fé em Deus. É claro, se for caso de médico, nós vamos procurar o médico, tomar os medicamentos, mas a maioria das vezes, eu quero dizer para você que 80% da cura da ansiedade não estão nos remédios. Os remédios é paliativo. A cura total para a ansiedade é o nome de Jesus, é o sangue de Jesus, é a perseverança, é não se entregar à ansiedade, aos sentimentos ruins. Nós devemos confiar em Deus, pois Ele fará o melhor para você. Ele te ama, Ele cuida de você, Ele tem o melhor para a sua vida. Lá no versículo 29 que nós lemos, você vai encontrar Jesus reafirmando que nós não devemos nos afligir, nos preocupar com as coisas fúteis, irmãos. Se você parar para pensar, as coisas que estão mais preocupando, que estão trazendo mais crise de ansiedade para as pessoas, são coisas fúteis. Você está entendendo? São coisas, às vezes nós nos preocupamos com coisas que nunca vai acontecer nas nossas vidas. Estamos preocupados com amanhã e deixamos de viver o hoje. Estamos preocupados com amanhã e esquecemos de vivenciar o hoje. Tome muito cuidado com isso, porque senão a ansiedade ela vai te corroer por dentro. Entenda de uma coisa, independente do momento que você esteja passando, Deus ele sabe do que você precisa. E sabedor do que você precisa, como Pai amoroso e bondoso como Ele é, Ele não vai fechar as mãos para você. Ele também não vai tapar os ouvidos nem os olhos para você, fingindo não estar vendo você, fingindo não estar ouvindo você, e não te abençoar, e não ser o Deus provedor como Ele é, como Ele sempre foi e sempre será um Deus provedor. Mas, irmãos, é necessário uma coisa. No último versículo que nós lemos, Jesus ele fala a respeito de priorizar o reino de Deus. De priorizar Deus, irmãos.
priorizar o seu reino, priorizar a sua justiça, priorizar os assuntos espirituais. Sabe, não coloque nada acima de Deus. Eu não estou falando de igreja, de placa de igreja, de denominação. Não, estou falando de Deus. Estou falando do seu reino, da sua justiça, de assuntos espirituais. Priorize, coloque ele no topo da sua lista sempre. Porque quando nós fazemos assim, eu não estou dizendo aqui que você não vai passar por problemas, que você não vai passar por dificuldade, que a ansiedade você nunca vai correr o risco de sofrer de crise de ansiedade. Você pode sim, mas essa ansiedade não terá poder sobre você, a enfermidade não terá poder sobre você. Está entendendo? A miséria, a angústia, a dificuldade, a tribulação não terá poder sobre você, a tristeza não terá poder sobre você. Você pode passar um dia mal, um dia triste, isso é normal para todos nós, mas viver uma vida triste, não. Você vai recusar isso em nome de Jesus, porque você é um ser, você é filho, lavado e remido pelo sangue de Jesus, lá na cruz do Calvário. Se você priorizar Deus, se você priorizar o seu reino, a sua justiça, se você priorizar assuntos espirituais, entenda uma coisa, meu irmão. Entenda uma coisa nessa noite, Igreja de Cristo, que todas as demais coisas serão acrescentadas para você. O que você precisa? De uma cura? Deus ele vai te curar. O que você precisa? De uma porta aberta? Receba essa porta aberta. Se a resposta a essa pergunta, você tem priorizado o reino de Deus, o reino de Deus, você tem priorizado os assuntos espirituais? Se a resposta sim, pastor, eu tenho priorizado, então as demais coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa de uma provisão, Deus, ele está preparando para você. E eu quero declarar que ainda essa semana que está se iniciando hoje, né, domingo, até sábado, você vai receber uma resposta de Deus. Deus ele vai usar alguém para abençoar a sua vida, se assim for preciso. Alguém vai bater na porta da sua casa e vai te abençoar. Alguém vai trazer uma palavra de ânimo, de conforto para você. Porque você tem priorizado o reino de Deus e a sua justiça. E Deus ele nunca virou as costas para você e nunca vai virar. Aleluia. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas essa noite, irmãos, e domingo. O último dia desse mês de outubro. Agradecemos ao Senhor pelo mês de outubro. E vamos colocar o mês de novembro na presença de Deus. Priorizando Deus. Esse mês de novembro é um mês onde nós vamos dar a volta por cima. No próximo domingo aí eu vou falar a respeito dos nossos planos, dos nossos projetos como igreja, como família calvariana. Estamos começando, irmãos, estamos começando e vamos começar tudo de novo do zero. Porque Deus tem nos dado força, graça. Independente do que aconteça, nós continuamos a amar a Deus e a obra dele precisa precisa continuar. E Deus ele vai sempre usar as nossas vidas para que a obra dele seja elevada. Para que a obra dele seja levada. Para que o nome dele seja levado até os confins da terra. Se prepare porque o mês de novembro ele vai ser um mês de glória. Ele será um mês de bênção. Será um mês de vitória para as nossas vidas. Será um mês de recomeço. Todos os pedidos que foram feitos depois que nós oramos aqui, oramos por algumas pessoas. Depois eu vou dar uma olhadinha comentário por comentário. Se tiver mais algum pedido de oração diferente, eu vou estar orando por esses pedidos em nome de Jesus. Desde já, irmãos, eu quero agradecer a colaboração de cada um de vocês, estando do começo ao final dessa live. Que realmente essa palavra de Jesus para a sua vida, a palavra de Jesus para a sua vida, para a minha vida hoje foi: confie em mim. Você não precisa viver ansioso por coisa alguma, porque eu estou no controle, no domínio de todas as coisas. Eu quero profetizar sobre a tua vida, eu quero profetizar sobre a tua casa, uma semana de vitórias.
Aonde você colocar as suas mãos, que pessoas e lugares sejam abençoados. Aonde você colocar a planta dos seus pés, que o Senhor te dê por herança e também por possessão. Nós estaremos aqui na quarta-feira novamente, às 7h30 da noite, para mais uma live. E fique atento, porque estamos preparando o ambiente para nós retornarmos aos nossos cultos presenciais. Mas eu quero deixar aqui algo assim para os irmãos. Não vamos abandonar as nossas lives. Nós vamos conciliar os cultos presenciais com os cultos online, porque é uma direção que Deus está nos dando. Porque algumas vidas nós não conseguimos alcançar de maneira presencial, assim como também algumas vidas nós não conseguimos alcançar de maneira online. Então, portanto, por isso que Deus me deu essa estratégia de nós continuarmos essas duas vertentes, né? Cultos presenciais, estamos preparando o ambiente aqui, está quase tudo certo, para que daqui umas 2, 3 semanas nós venhamos a começar o nosso culto presencial. Deus está nos dando uma nova chance e uma nova oportunidade. E eu quero contar com cada um de vocês que permaneceram comigo, que estão confiando nesse trabalho, que estão confiando nesse ministério, e Deus está liberando as suas promessas, confirmando as suas promessas com relação a esse ministério. Que o amor de Deus Pai, o Todo-Poderoso, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, esteja sobre cada um de vós, não apenas hoje, mas para todo sempre. E nós dizemos amém, graças a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Graça e paz. Boa noite.